Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, igreja que está em Recife, amém? Estão todos aí, cheios do Senhor, que momento de culto maravilhoso, né? Que privilégio, vamos abrir nossa Bíblia, Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, enquanto você vai abrindo, abra o texto, Mateus capítulo 1, a partir do verso 16. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 1, a partir do 16. Antes de começar a leitura, eu quero fazer um convite a você. Nós já oramos, louvamos a Jesus com todo o nosso coração, com todos os nossos pulmões, né? Jambo chamou a gente a isso, ministrando aqui o louvor. Eu quero te convidar a refletir um pouco, fechar os seus olhos e buscar Deus mais uma vez. Feche seus olhos, incline a sua cabeça como quem estivesse inclinando sobre os ombros de Jesus. No momento da comunhão, da ceia, nós desfrutamos disso. E agora eu quero pedir para que você feche seus olhos e diga: Deus, eu me rendo a Ti. E eu queria que você refletisse sobre o que é que você está esperando diante de Deus para essa mensagem. Coloque-se diante dEle. Deus ama filhos humildes, submissos. Obviamente Ele rejeita o soberbo. Mas coloque em sua oração esse desejo no coração. Esse desejo de ser transformado por essa palavra. Quais são suas expectativas para essa palavra? Quais são suas expectativas para esse culto? Você adorou a Jesus, você serviu a Jesus e agora Ele quer falar ao seu coração. Existe alguma reserva em seu coração te impedindo de ser transformado pela palavra, de ser perfurado pela palavra? Feche seus olhos e ore por um minuto, que seja. Senhor Jesus, que privilégio é te servir, que privilégio é te adorar, Senhor Deus. É muito mais do que nós merecemos, é muito mais do que nós pedimos. Nós fomos chamados aqui, Senhor Deus, para te adorar. Foi para isso que nós nascemos e nós sabemos que Tu és tudo em nós. Nós sabemos que em Ti nós nos movemos, Senhor Deus, e existimos. Então, Senhor Deus, prostra os nossos corações diante do Senhor. Quebranta os nossos corações, Senhor Deus, para ouvirmos a Tua palavra com atenção. Uma atenção voraz, Senhor Deus. Uma avidez de quem tem realmente sede, que está no deserto e precisa do Senhor. Mova, Senhor Deus, os nossos corações a um quebrantamento. Mova os nossos corações a uma consagração. Mova, Senhor Deus, toda a nossa vida a uma intimidade contigo. Nos ajuda a confiar plenamente ao Senhor. Se há alguém aqui, Senhor Deus, que não tem confessado o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, que essa pessoa, Senhor Deus, possa ter um encontro real contigo, o verdadeiro Pai das luzes. Que ela seja transformada, Senhor Deus. Mas aqueles que já nasceram de novo, já foram lavados no Teu sangue, sejam esses, Senhor Deus, também lavados em Seus pés, para seguirem o caminho, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho para a Tua glória, andando em justiça e retidão. Em nome de Jesus, nos dá a Tua palavra, desvenda os nossos olhos para as maravilhas da Tua lei, e expõe aqui, Senhor Deus, a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 16. Nós vamos caminhar pelas Escrituras e vamos caminhar, sobretudo aqui, inicialmente, no Evangelho de Mateus. O pastor Bruno me concedeu o privilégio de ministrar hoje a palavra, pregar aqui aos irmãos, que eu tenho tido a alegria, né, de fazer parte dessa igreja. E o chamado de Deus, basicamente, para essa pregação, era falar sobre paternidade. Então, é uma pregação temática. Mas eu vou procurar ao máximo ser expositivo do ponto de vista do texto que nós vamos tratar. E aqui eu queria falar sobre como ser um pai segundo o coração de Deus. Aqueles que não são pais devem observar esse texto a partir do mover de Deus como filhos, porque nem todos são pais, mas todos somos filhos. E nós vamos falar como Deus nos chama a andar como filhos amados dele. Mateus capítulo 1, versículo 16, observe o que diz a palavra de Deus. O escritor aqui, Mateus, apóstolo do Senhor Jesus, antes publicano, agora chamado por Jesus para seguir os seus passos, caminhou com ele durante 3 anos, ele escreve dizendo: e Jacó gerou a José. José é marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Observe agora o versículo 18.
Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que estivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo um homem justo, não a querendo infamar, porque certamente seria caso de morte para Maria, uma vez desposada e agora noiva de José, ela aparece grávida, certamente seria considerado como adultério. E ele, sendo justo, ele não querendo a infamar, entregar ao tribunal para que ela fosse julgada e morta, ele não queria fazer isso, resolveu deixá-la secretamente. Versículo 20. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por meio, ou pelo Senhor, por intermédio do profeta. E aqui ele se refere ao texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Versículo 24. Despertando então José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Ele recebeu sua mulher, contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Irmãos, reflita sobre a ideia de que o anjo atribuiu a José a autoridade de pôr o nome de Emanuel, de Jesus, em seu filho, o filho que ele mesmo não gerou, mas foi gerado pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Aquele que põe o nome tem autoridade. Então, portanto, José é genuinamente pai de Jesus. Observe o capítulo 2, versículo 13. Tendo então eles partido, e aqui está se referindo aos magos do Oriente que vieram para adorar a Jesus e lhe entregar os seus 3 presentes, ouro, incenso e mirra, esses foram divinamente advertidos de que não deveriam voltar a Herodes, porque Herodes queria simplesmente matar o menino. Eles foram advertidos e voltaram para o Oriente por outro caminho. Então, o texto, capítulo 2, versículo 13, diz: Tendo os magos do Oriente partido, eis que apareceu um anjo do Senhor, novamente um anjo aparecendo a José, a sinalização do cabeça da família. Apareceu então a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes, o grande, conhecido como sendo o avô do Herodes Antipas, há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino, ainda à madrugada, e a sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio, ou pelo Senhor, por intermédio do profeta. Aqui ele cita Oséias, capítulo 11, versículo 1. Do Egito chamei o meu filho. Finalmente, irmãos, vá ao versículo 19, a volta do Egito. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho novamente a quem? A José no Egito. E disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. E você sabe o que Herodes, que tentou matar Jesus, fez. Ele mandou matar todas as crianças de Israel de 2 anos para baixo. Certamente deixou muitos pais e mães em luto. Então no versículo 20 ele diz: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Olha que interessante aqui. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para a Judeia. E por divina advertência, prevenido em sonho, mais uma vez, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que também se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: ele será chamado Nazareno. Irmãos, essa é a palavra do nosso Deus. Eu quero falar sobre paternidade olhando para um pai, que muitas vezes não é bem referendado por nós que interpretamos as Escrituras. Este é o homem escolhido por Deus para ser o pai por adoção do menino Jesus, aquele que seria chamado Emanuel, Deus conosco, aquele que de fato libertaria o seu povo dos seus pecados, para que o seu povo, que jazia em trevas, visse a tão grande luz do Senhor Jesus. A minha expectativa é que essa reflexão gere em você a consciência do tipo de pai que devemos ser, mas ao mesmo tempo do tipo de filho que somos chamados, e todos nós somos chamados
a ser para a glória do próprio Deus, e ao mesmo tempo da responsabilidade de um homem, e assim como eu e você, e aí, claro, as mulheres devem aplicar isso ao seu próprio coração também, sobre a responsabilidade de obedecer à voz do Senhor. Irmãos, eu não estou querendo encorajar você a se dedicar à ideia de que os anjos ainda falam com o ser humano. Certamente isso seria uma conversa longa e talvez um grande debate. Eu não quero censurar as formas como Deus fala aos seres humanos nesse tempo. Mas certamente eu quero que você aplique agora ao seu coração de que todas as vezes que José ouviu a voz de Deus e prontamente se dispôs a obedecer, você aplique isso à própria palavra de Deus, minimamente a palavra de Deus. Porque ela está disposta para que eu e você possamos ler e conhecer a vontade de Deus a nosso respeito. Para que nós possamos então discernir o chamado de Deus para a nossa própria família. Irmãos, vamos nos colocar um pouco no lugar de José. Jovem, desposou uma virgem, certamente virtuosa, Maria era virtuosa, né? Como o próprio texto diz, cheia da graça do Senhor. Ela foi escolhida por Deus, e Deus não fez um caminho inverso de primeiramente avisar a José. Simplesmente, Deus avisa a Maria por meio do anjo, nós conhecemos no texto de Lucas, que era o anjo Gabriel, chamado Gabriel, e ele avisa para Maria que ela teria um filho, e esse filho seria justamente o cumprimento da promessa. Aquele que era o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Aquele que, segundo está escrito no texto de Lucas, traria controvérsia entre o povo. Assim Simão falou e se alegrou quando viu o próprio Jesus. Irmãos, essa menina, essa jovem que talvez tivesse entre 16 e 18 anos, estava desposada de um rapaz. Ela decide confiar em Deus, porque o que seria gerado nela não seria por vias naturais, não seria por meio do sexo com seu marido. Seria por obra do Espírito Santo. Agora ela se achava grávida. Então Deus se encarregou de advertir e instruir José, o seu noivo. Naquele contexto da cultura semítica, o noivado ou o desposamento era muito sério. Então certamente Maria já pecaria com o pecado de adultério, se assim ela fosse descoberta. José, sendo um homem justo, como diz o texto, ele decide abandoná-la, deixá-la de lado em secreto, para que ela não sofresse o dano. Ele não sabia o que estava acontecendo, ele simplesmente viu a mulher grávida. Então esse anjo de Deus, provavelmente também Gabriel, aparece a José e instrui ele a respeito daquilo que ele deveria fazer. Irmãos, aqui o texto diz que José recebe a autoridade de colocar o nome no menino, o que vai acontecer ao 8º dia, que era justamente o dia da circuncisão de todo macho. Nós sabemos que esse era o rito do povo de Deus na antiga aliança. Todo macho teria a carne do seu prepúcio, de alguma forma cortada, para ser, então, selado ali com o selo da circuncisão. Jesus também cumpriu esse rito. Quem levou Jesus a cumprir esse rito? Certamente o seu pai, José. E a gente vai ver esse texto aqui. Mas o que eu quero trazer para nós é a ideia de que, na genealogia de Jesus, quando ele começa aqui no Mateus capítulo 1, ele começa a falar a respeito de quem são, na verdade, os ascendentes de Jesus, ele fala sobre Abraão, ele fala sobre Isaac, ele fala sobre Jacó, ele cita Jessé, Davi, Salomão. Em Lucas capítulo 3, a genealogia é ligeiramente diferente, mas ele traz aqui Roboão, Abias, e ele fala sobre Ezequias, o rei que trouxe um reavivamento ao povo de Deus. Josias, que também reavivou o povo, realinhando ele para ouvir a palavra de Deus. E então, depois do exílio babilônico, vem Jeconias, e então já não existia mais reinado. Aqui não existiam mais reis legítimos ao trono, e simplesmente a liagem, até que chega em José. José era o descendente de Davi. O cumprimento da promessa de Deus se dá através da adoção de filhos. Irmãos, a palavra de Deus diz que todos nós somos criaturas do Senhor. Todos somos criaturas, mas filhos são aqueles que receberam a Cristo como seu Senhor. É o que diz o texto de João capítulo 1. Observe comigo. João capítulo 1, versículo 12. Abra a sua Bíblia. João capítulo 1, versículo 12. Se você ler a partir do 11, você vai entender que Jesus veio para os que eram seus, o povo judeu, e os seus não o receberam. Portanto, diz João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Esses, por fé, como diz Romanos capítulo 4, recebem o poder de Deus de serem feitos filhos dele.
a saber, os que creem no seu nome, continuou o texto. No versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aqui ele está falando sobre a encarnação do verbo. Nós bem sabemos que o texto de João capítulo 1 fala sobre o verbo encarnado habitando em nosso meio. Esse verbo encarnado, aquele mesmo que disse haja luz e todas as coisas vêm à existência, aquele, como diz o texto de Romanos capítulo 4, que traz à existência as coisas que não existem, esse estava agora nascendo, e nós conhecemos bem a história, numa estrebaria, porque não foi achado lugar para ele. Esse é o panorama em que José está se encontrando. Um jovem, piedoso, justo, descendente de Davi, talvez, não sei se ele tinha total consciência sobre isso, mas agora ele estava diante do cumprimento da promessa de Deus para todo o seu povo desde Adão e Eva. Vocês lembram? Quando Deus prometeu na expulsão do jardim que da mulher viria a semente, um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, traria a redenção ao seu povo. E a serpente lhe morderia o calcanhar, o que seria o significado da própria cruz. Irmãos, esse é o homem diante da missão aparentemente comum de criar um filho para Deus. Essa era a missão de José, e vamos entender como ele cumpre essa disposição. José certamente era pai adotivo de Jesus, por meio de quem Deus cumpriu a promessa dada a Davi. José ouve a voz de Deus e prontamente obedece. E eu quero destacar aqui 3 características de um pai bíblico que quer obedecer a Jesus em todas as coisas. Perceba que a primeira característica de José, além da própria obediência a Jesus, como ela se manifesta? É num aspecto de proteção para a sua família. Irmãos, certamente, Deus não precisaria levantar um homem para que o seu chamamento fosse cumprido. Ele não precisaria levantar um homem pai, comum, carpinteiro, como nós sabemos. Ele poderia desenvolver qualquer trama para trazer o seu filho. Certamente o seu filho deveria vir de uma virgem, é o cumprimento da promessa. Certamente o seu filho deveria ser encarnado, ou seja, homem real. Mas como os progressistas do nosso tempo gostam de destacar, talvez, Deus certamente não segue essa ideologia, mas talvez Deus poderia se esvaziar disso e dizer, eu não preciso de um pai para o meu filho, porque quem é o pai dele? A figura de pai vai ser eu, simplesmente. Então ele não vai ter uma figura paterna humana, mas Deus não escolhe assim, irmãos. Ele escolhe um pai a Jesus. E esse pai é chamado por Deus, através do anjo, para proteger Jesus. Proteger. O Filho de Deus precisava de proteção, é assim que se diz. Observe Lucas capítulo 2, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2. A partir do verso 1. Observe o que diz a palavra do nosso Deus a respeito da proteção a qual José propôs ao seu filho Jesus. Que grande responsabilidade, irmãos. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, ou seja, o imperador romano que detinha a autoridade sobre inclusive o território de Israel, o território da Judéia, convocando toda a população do império para recensear-se, ou seja, fazer um alistamento de homens. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia para a cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Por ser ele da casa e da família de Davi, ou seja, ele era da tribo de Judá, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias de Maria. Ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Você consegue imaginar essa cena, irmãos? José, diante de uma ordenança humana, uma autoridade humana. Por isso que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 13. Antes da instrução de se submeter a qualquer autoridade humana, como diz Romanos, capítulo 13, a qual nós devemos nos sujeitar, é certo que nós precisamos obedecer a Deus, e é mais excelente obedecer a Deus do que os homens. Mas naquilo que os homens, autoridades, instituídas por Deus, nos dão ordens que não são contrárias à palavra, nós precisamos obedecer. Não andar na BRT, não atravessar o sinal vermelho. Percebe? São coisas simples. Não estão opostas à palavra de Deus, então precisamos obedecê-las. De fato precisamos. José, antes de Paulo escrever uma exortação tão completa em Romanos capítulo 13, nós vemos no texto que ele está disponível e disposto a obedecer uma ordem do imperador. É claro que teriam consequências se ele não fizesse, mas ele decide obedecer prontamente, mesmo com a sua esposa quase chegando a termo da sua gravidez. Mesmo a sua esposa, agora esposa, chegando quase a 9 meses da gravidez, ele vai, e ele vai pela fé em Deus.
E ali, quando ele não acha um lugar na hospedaria para o seu filho ou para sua esposa ter a luz, certamente esse homem corre. Nós podemos fazer essa conjectura. Corre e encontra um lugar. E a palavra de Deus diz que ela então põe o menino enfaixado numa manjedoura. Põe o menino ali diante de quem? Como diz o texto de Jó. Quando Deus começa a confrontar Jó, irmãos, a partir do capítulo 38, quebrando o orgulho de Jó, ele diz assim: você pode virar para o boi e dizer que ele pode louvar ou deve louvar você, como ele faz comigo? Ele está chocando a realidade de Jó e dizendo: Jó, não importa o seu sofrimento, você não é nada. E é quando você reconhece que você não é nada que você recebe toda a satisfação e plenitude de alegria. Em mim, porque até mesmo os bois se inclinam para me adorar. E ele fala de vários outros animais, como ele cita o Leviatã, o monstro das águas, ou como ele cita também a besta da lama, digamos assim, a qual a nossa tradução traduz como hipopótamo, mas a palavra de Deus se refere, sobretudo, a um tipo de dinossauro, aqueles que tinham escamas muito grossas e que não recuavam para qualquer outro animal. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que esses animais se prostravam diante do Senhor. E certamente aqui toda a criação prostrada, contemplando o nascimento, o cumprimento dos dias, dos tempos. Jesus encarnado era um fenômeno de todo o universo. Todas as estrelas certamente louvando a Deus nas alturas. Ele levanta para si essa adoração, mas ele usou um homem simples para encontrar ali na estrebaria um lugar para que o seu filho nascesse, mesmo que não fosse um lugar digno de compra, mesmo que não fosse, irmãos, um homem cheio de recursos financeiros que pudesse talvez impor com seu muito dinheiro a saída de algum hóspede para que ele pudesse então ocupar um quarto. Ele não fez isso. Era um homem simples, mas absolutamente fascinado pela obediência ao Senhor. Esse é o texto de Lucas, capítulo 2, versículo 1 a 7. Ou ainda Mateus, como nós lemos, quando o próprio anjo diz: tem algumas pessoas querendo matar esse menino. E o que você vai fazer? Será que o próprio Deus não poderia tornar Jesus invisível ou ocultá-lo em qualquer lugar na casa? Qualquer lugar do território de Israel, ele poderia simplesmente escondê-lo. Mas Deus não faz assim. Ele levanta o seu anjo para falar com José. E usar José, irmãos, para levar toda a sua família em proteção até uma terra, o Egito. Por isso que ele disse, e eu vou ler novamente, Mateus capítulo 2, versículo 13 a 14, observe, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, é você, homem. Ele poderia ter falado isso para Maria, mas ele escolhe o homem, o pai, aquele que deve ser o protetor do seu filho e de sua esposa. Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Obediência a Deus. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, olha o que o texto diz: dispondo-se, tomou à noite ainda, ou seja, ainda à madrugada. Ele se apressa para cumprir a obediência a Deus, o chamado de Deus. E aí pense numa reflexão imediata para nós, uma aplicação simples. Homens de Deus, vocês estão com os ouvidos abertos, atentos ao chamamento de Deus para suas vidas? O chamado de Deus para se dispor em obedecer a Deus. Vocês lembram que o pastor Bruno leu aqui? Provérbios capítulo 20, versículo 7. Ele diz o quê? Que o homem justo anda em sua integridade. Vamos lá, anda em sua integridade. E os seus filhos são o quê? Felizes. O homem justo anda em sua integridade. E os seus filhos são felizes depois dele. Na King James vai dizer que a sua descendência é feliz. Irmãos, essa é a disposição do homem José. Um simples carpinteiro escolhido para essa missão. É claro que certamente poderíamos destacar Maria nessa missão. E geralmente a gente consegue destacar ela, né, no Dia das Mães. Ou conseguimos pegar mais algumas outras referências. Mas esse é o homem, o pai adotivo de Jesus, que o toma como filho de fato. Ele não assume que Jesus não é seu filho, ele assume, ele é meu filho, porque Deus me deu essa autoridade de colocar o nome sobre ele. É o que diz o texto de Lucas. Irmãos, um homem de Deus está disponível para obedecer a Deus e proteger a sua família. Eu sei que alguns estão confundindo algumas coisas a respeito disso, e falando para você saber mexer em armas, ou falando para você fazer jiu-jitsu. Certamente você vai ter algum tipo de proveito com isso. Para quem já foi a um clube de tiro, parece maravilhoso. Embora seja uma sensação estranha, a sensação que você tem de poder, e de tão rapidamente você, né, se virar para o lado com um enlouquecido, algum caráter enlouquecido, você pode tirar a vida daquela pessoa que está ali no clube. Mas perceba, não é essa proteção que Deus está chamando a gente.
Embora você possa usar dela, certamente, quando precisar. Não tem nada de errado com isso. Mas, na verdade, toda a proteção que eu e você precisamos dar à nossa família diz respeito à obediência a Deus, ao zelo pelas boas obras, por andar e servir a Jesus, para ser o perfume de Cristo em nosso lar. Amém? Acho que tem um amém. Um pouco mais tímido, mas para... Glória a Deus. Então, o segundo papel desse homem, certamente você já deve ter ouvido falar sobre essa perspectiva do marido ou do pai. Esses papéis se entrelaçam certamente. É o de prover. José era carpinteiro e continuou carpinteiro. Certamente ali, indo para uma terra estranha, distante. A Bíblia não relata que ele tinha qualquer tipo de parente no Egito, mas ele foi ao Egito. E Deus proveu para ele, porque o justo viverá por fé. Deus proveu para ele ouro, incenso e mirra ao nascimento de Jesus. Talvez, como a palavra de Deus destaca, alguns meses após o nascimento de Cristo, porque certamente ele já não estava mais na estrebaria quando os magos chegaram, e se prostraram em adoração diante dele e trouxeram-lhe presentes. E esses presentes foram suficientes para manter, talvez, José, Maria e Jesus ali na terra do Egito. Mas ao voltar, como diz o texto de Lucas, ao voltar, ele se dirige ainda com um tino de responsabilidade, de proteção. Ele não se dirige para a terra da Judéia, porque tinha Quirino, o filho de Herodes. Poderia ser uma ameaça para Jesus. Ele vai para onde? Para Nazaré. Ele foi advertido novamente por meio do anjo, divinamente advertido. Mas perceba, é um homem atento ao sinal dos seus dias. É um homem atento, irmãos. Você consegue imaginar? Se começa a haver uma perseguição ferronha, né, difícil. Nós temos tido uma perseguição. Aquele que é justo vive perseguido. Mas se você vive numa perseguição, imagina, nossos dias. Você como homem, você pode tomar uma decisão. E biblicamente, talvez estar atento a esses sinais, você consegue dizer, eu preciso ir para outro país por um tempo. Porque aqui talvez não vai ser muito bom para a minha família. E isso não é um convite para ninguém sair desse ER ou de Recife. Acho que tem muito para a gente fazer aqui, dá para a gente orar, para que Deus realmente restaure todas as coisas. Nós podemos orar para um avivamento do nosso país. Talvez não seja a hora ainda, calma, homem. No Brasil ainda talvez não seja a hora. Mas se você tivesse uma Venezuela, por que não? Talvez. Né? Certamente alguns homens são chamados para entrar nesse campo de batalha. E para florescer ali a pregação do Evangelho. Porque se não fosse assim, os missionários não entrariam na Coreia do Norte ou na Argélia. Lugares onde a pregação do Evangelho é crime. Então certamente Deus levanta homens assim. Mas alguns deles, por proteção da sua própria família, Deus também despede de algumas terras. E esse José estava atento a isso. Quando ele volta, ele não volta para o seu território da Judéia. Ele não vai para Belém, a sua cidade, ele vai para Nazaré. E ali ele cria Jesus, na região da Galileia, dos gentios. Irmãos, esse é o José carpinteiro. Como é que nós sabemos que ele é carpinteiro? Mateus capítulo 13, observe. Vá com a sua Bíblia. Mateus capítulo 13, versículo 55. Jesus está ali diante da sua cidade, Nazaré, que o viu crescer. E ele certamente diz, o profeta não tem glória em sua própria terra. Mas aqui ele diz também, ou dizem a respeito de Jesus, a partir do versículo 55, não é este Jesus, o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos, aqui irmãos de sangue, aqueles que a igreja católica gostam de ocultar, como se Maria de fato não fosse ainda uma mulher casada e que tivesse filhos. Eles chegam a afirmar por meio de um concílio que aconteceu na história, dizendo que Maria morreu virgem, e essa certamente não é a verdade bíblica, porque ele tinha irmãos de sangue por parte de Maria e José, chamados aqui Tiago, José, Simão e Judas. Judas esse que provavelmente foi aquele que escreveu a carta antes de Apocalipse, a carta de Judas. Irmãos, aqui a palavra de Deus está dizendo, não é este o filho do carpinteiro? Esse proveu para Jesus não apenas os recursos necessários, não a vida de luxo, mas os recursos necessários para a sua provisão, como também o ensinou essa própria habilidade. Observe Marcos capítulo 6, versículo 13. A expressão em Marcos capítulo 6, versículo 13 é um pouco, Marcos 6, 3 é um pouco diferente. A palavra de Deus diz, não é este o carpinteiro Jesus, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós suas irmãs, como se ele tivesse ainda mais algumas irmãs. E escandalizavam-se nele, porque agora ele como profeta ministrava a palavra em Nazaré. Essa é a própria cidade em que ele nasceu, que ele cresceu.
Essa é a própria cidade que levam ele para um cume de um monte, para tentar apedrejá-lo, porque ele entra no cenáculo ali, ele entra no templo, na sinagoga, e ele fala que naquele dia se cumpriu a escritura do profeta Isaías, e eles rasgam as roupas, eles questionam a natureza de Jesus, porque ele de fato é simplesmente o filho de um carpinteiro, ele tem suas irmãs aqui entre nós, como agora ele é o Messias? Irmãos, a palavra de Deus diz que José proveu os recursos, o próprio Deus proveu os recursos ao seu filho amado para a sua missão. Mas José não apenas protegeu, proveu em obediência a Deus, como também pastoreou Jesus. Em certa medida, observe o que significa um pastoreio de alguém que é filho de Deus. Como, Senhor, Deus, o Senhor me deu uma missão, como é que eu vou ensinar o teu filho? Aquele que é Deus de Deus, aquele que foi gerado na eternidade, como eu vou lhe ensinar qualquer coisa? Que tipo de peso um pai poderia carregar nesse aspecto? Observe o texto de Lucas capítulo 2, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 2, versículo 21 e 24, observe o papel de José, e ao mesmo tempo o chamado de Deus para nós homens. 21, Lucas 2, 21, completados 8 dias para ser circuncidado, o menino Jesus, deram-lhe então o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. 22, passados os dias da purificação, isto é, na lei mosaica, eram 7 dias a mulher passava imunda, e mais 33 dias de purificação depois do nascimento. Então, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, lá em Levítico capítulo 12, versículo 2 a 8, vai trazer essa perspectiva de 33 dias mais 7, são quase 40 dias de purificação. Então, passados esses dias, eles levaram Jesus ao templo, a Jerusalém, para apresentarem Jesus ao Senhor. O pastoreio de José, cumprindo o chamado de Deus, para apresentar o seu filho único até aqui, diante de Deus, consagrá-lo ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Êxodo capítulo 13, versículo 2 é o que está citado aqui. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, lá em Levítico capítulo 12, versículo 2 e o versículo 8, ele oferece um par de rolas ou 2 pombinhos. Irmãos, todo judeu, todo homem judeu tinha a obrigação de consagrar ao Senhor o seu filho primogênito. Não como fizeram com Samuel, ok? Não é essa a perspectiva de entregá-lo a Eli para Eli criá-lo, mas consagrar é levá-lo ao templo para que ele pudesse ser ofertado, oferecido a Deus, apresentado diante de Deus. E ali, cada homem judeu deveria oferecer ao Senhor um sacrifício de ações de graças ao Senhor, a Deus. Irmãos, os mais abastados, ou mediamente abastados, ofereciam um cordeiro de 1 ano, um cordeiro imaculado. Mas existia uma exceção na lei, e essa está escrita, como eu disse, em Levítico capítulo 12, versículo 2 e 8. Essa exceção da lei era para aqueles que eram mais pobres. Esses deveriam ofertar uma pombinha, ou 2 pombinhos, ou um par de rolas. Nós muitas vezes não entendemos isso, mas o próprio Deus proveu para si o sacrifício de ações de graças, através daquela que seria derramada sobre o Senhor Jesus no Rio Jordão, ao batismo. Quando ele foi batizado com João Batista, ele sai das águas, e o que é que se aparece? Quando o céu se abre, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba, um animal puro. É certo que nós conhecemos a pomba hoje em dia nas nossas cidades como um rato das ruas, mas não era assim desde o princípio. É um animal que não come, exceto carniça, como até mesmo as águias o fazem. A pomba nesse sentido é pura, então o Espírito Santo desce como em forma corpórea de pomba, e então os céus se abrem, e uma voz do céu brada dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, José pastoreou Jesus, o entregando ao Senhor, consagrando ao Senhor, levando ao templo. É claro que você é racional o suficiente para entender que trazer o seu filho à igreja não é suficiente. Você precisa ser igreja em casa. Você precisa certamente ministrar a palavra do Senhor, lapidando o coração do seu filho todos os dias. Não se dê a letargia de um comportamento de fazê-lo uma vez por semana, irmão. O seu filho vai ser certamente bombardeado com muitas informações, horas e a fio, todos os dias, contrariando a vontade do próprio Deus, e você deve fazê-lo. E se você não é pai, você deve fazê-lo com sua esposa, e se você não é casado, você deve fazê-lo consigo mesmo, e ao mesmo tempo discipulando pessoas mais jovens. E não que aqueles que são pais estão livres de discipular outras pessoas, mas certamente os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos,
são a nossa esposa. O chamado de Deus aqui é José. Observe, ainda no capítulo 2 de Lucas, versículo 29 a 33. Aqui Simeão, um homem que estava sempre no templo, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito revelou que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Senhor. E esse é o movimento. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais, José e Maria, trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, obedecendo a Deus, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. Olha o versículo 29. Agora o Senhor pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele estava se referindo a Jesus, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. E ele está citando aqui Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2. E para a glória do teu povo, o povo de Israel. E olha o que diz o versículo 33. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão então os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Não que ele seja contradição, mas certamente a pedra angular é glória para aqueles que creem e tropeço para aqueles que realmente estão perdidos. Ele diz, ele também sofrerá o transpassar de uma espada. Ele diz, também uma espada transpassará a tua alma, a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A palavra de Deus dizendo aqui que o transbordar do Santo Espírito sobre a vida de Jesus e ao mesmo tempo sobre a vida de José e Maria aconteceram no ato de obedecer a Deus e comunhão, e estarem na igreja cultuando a Jesus, obedecendo ao Senhor. Para finalizar ainda essa parte do pastoreio de José, ainda no mesmo capítulo, Lucas 2, a partir do versículo 41, ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém. Aqui Jesus tinha por volta de 12 anos, e eles iam ano após ano, talvez 12 anos o exercício de José, encaminhando a sua família de Nazaré até Jerusalém, até a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Esse é o exercício de um homem de Deus, ele não se apreguiça. Ele se dispõe a servir ao Senhor Jesus. Ele se dispõe a consagrar os seus filhos ao Senhor. E certamente ele não troca, irmãos, a glória desse dia, o louvor da comunhão com os irmãos, por qualquer que seja o evento. Ele não troca pela Fórmula 1, ele não troca pelo futebol. Por mais importante que seja a partida, ele se dispõe a cultuar a Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Esse é o papel de todo homem, e José cumpriu muito bem esse papel para com o próprio Filho de Deus. Irmãos, Deus não precisava usar José, você percebe? Assim como ele não precisa usar a mim e a você, mas ele quer, e esse é o nosso grande privilégio. Esse é o nosso grande privilégio. Eu gostaria de mencionar ainda um outro pai, um pouco mais rapidamente. Observe o que diz a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 4, 16 e 17, diz que Abraão é pai de todo aquele que crê. Todo aquele que crê pela fé se torna israelita, se torna povo de Deus pela fé em Abraão, pela fé em Cristo Jesus, como teve o próprio Abraão. Uma fé viva e verdadeira naquele que viria. E eu quero lembrá-lo daquilo que Abraão fez. Irmãos, a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 15, que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu em Deus, mas esse ato de fé não caminha sozinho, não é uma fé solitária, é uma fé que é arrastada pelas obras. Ele encaminha produzindo bons frutos, porque lá em Gênesis capítulo 22, mais de 24 anos depois, em que ele tinha recebido a imputação da justiça, como diz o texto de Romanos capítulo 4, ele vai consagrar o seu filho a Deus. Observe o texto de Gênesis capítulo 22, por favor, vá comigo. Abra sua Bíblia com avidez, irmãos, como se você estivesse abrindo tesouros escondidos, estão disponíveis agora para você. Se deleite nessa palavra. Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1, diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho. E certamente ele já tinha Ismael, mas agora o chamado de Deus para o único filho é a mesma referência que ele dá para Cristo. Toma o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto. Ele está chamando Abraão para oferecer o seu único filho, o filho da promessa, em holocausto, em sacrifício a Deus.
Veja que coisa confusa, irmãos. Sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, rapidamente, Abraão, não importa o quanto você se lamente com a ordem de Deus, o quão distante você esteja de compreendê-la, Abraão se levanta. Levantou-se, pois, Abraão ainda de madrugada. Veja a semelhança com José. E se dispôs a obedecer a Deus, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho. Certamente ele não consultou Sara, né? Porque se ele consultasse, ela ia dizer, peraí. Tem certeza, Abraão? Calma. Ele sai de madrugada. Ele leva seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, irmãos, veja que mistério maravilhoso. O terceiro dia, Jonas, 3 dias, Jesus, 3 dias ressurreto. Erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. O lugar indicado por Deus, mais certeiro do que GPS, mais do que o Waze. Então disse aos seus servos, esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, vocês conhecem a história, nós voltaremos para junto de vós. Ele esperava em Deus essa expectativa. Essa é a expectativa de todo pai que confia no Senhor. Ele está certo de um relacionamento com Cristo, ele está certo de um relacionamento pessoal com Deus. E esse Deus certamente é poderoso para prover o sacrifício para si. Tomou Abraão a lenha e o holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Juntos, irmãos. Juntos. Talvez os olhos de Abraão efusivos, olhando para o além. Ou talvez em todo o tempo ele orando ao Senhor. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai. Respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho, eu estou aqui com você. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto, meu pai? Você consegue imaginar o coração de um pai quebrantado, mesmo obedecendo a Deus, clamando ao Senhor, Deus, que essa pergunta não chegue tão logo, que essa pergunta não chegue tão logo, que essa pergunta não chegue. Mas essa pergunta chegou e tocou o coração de Abraão. Então Abraão disse, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Então eles continuaram andando em obediência, olha os passos de fé. Talvez como Sadraque, Mesaque e Abednego na direção da fornalha ardente, mas confiando em Deus. Então ele diz, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar, talvez na expectativa de ouvir alguma voz. Talvez na expectativa de ver qualquer que seja o sinal de Deus. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho, sacrificar o seu único filho. O único como a referência que é dada pelo próprio Deus a Jesus. Mas do céu, uma voz como de trovão, irmãos, essa é a voz do Senhor. O anjo do Senhor, com A maiúsculo, talvez uma referência à teofania, a própria presença do Filho, a segunda pessoa da Trindade. Ele diz, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor, talvez chorando em lágrimas. Você consegue conjecturar isso? Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Pois agora eu sei, Abraão, que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si, um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão um carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Pois Abraão, por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá, o monte Moriá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo. O diálogo não acabou. Ele agora recebe o louvor e a adoração de Deus, de Abraão e de seu filho, a Deus, e esse Deus bondoso ainda fala. O anjo do Senhor fala a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, porque as suas obras acompanham de fato a sua fé que te justificou, Abraão. Jurei por mim mesmo, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência. Irmãos, ele já tinha prometido isso em Gênesis capítulo 5. Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, contempla as estrelas, tenta contar quantos grãos de areia. Ele já tinha prometido isso. Ele confirma isso, como o texto de Tiago diz. Uma fé acompanhada de obras foi o que trouxe a justiça a Abraão. E a certeza da esperança.
Então ele diz: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nelas serão benditas todas as nações da terra. Paulo vai citar esse texto em Romanos capítulo 4. Porquanto obedeceste a minha voz. Irmãos, esse é o pai que obedeceu a voz do Senhor. Esse é o homem, como diz Romanos 4, que creu contra a esperança. Quantas vezes nós enfrentamos coisas tão mais vazias e trememos em nossa fé, irmãos? A palavra de Deus diz que Abraão tinha plena convicção em Deus. Plena. É literalmente a prática de Hebreus capítulo 1, que a fé é a certeza de coisas que não se veem. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Eu não sei a presença do seu pai ou a ausência dele. Eu não sei que tipo de pai você tem sido, se você pode gerar algum tipo de reflexão nesse aspecto. Mas eu sei que aquele que se dispõe a ouvir a voz do Senhor e obedecer aos mandamentos, esse de fato gera uma descendência feliz em Cristo. Porquanto obedeceste a minha voz. Então de fato Abraão cumpre aquilo que tinha dito aos seus servos. Voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixaram residência. Irmãos, a palavra do nosso Deus é maravilhosa. O pai José é descendente de Abraão, andou nas pisaduras de Abraão. Nós devemos certamente andar nas pisaduras, mas não agora olhando para a promessa que haveria de se cumprir em Jesus, o qual os olhos de José realmente se colocaram sobre ele. Mas nós agora olhamos para trás do nosso retrovisor e olhamos para Cristo e a sua própria promessa cumprida e a sua palavra disposta diante de nós. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa, porque Abraão foi lá sacrificar o seu único filho, mas Deus proveu para ele um cordeiro. Você percebe que quando Jesus, naquela teofania, o anjo do Senhor se apresenta, ele está diante da sua própria morte. Porque no Calvário, na cruz, irmãos, e essa é a mensagem para todo pai, no Calvário, o Deus Pai não tinha um cordeiro atrás de si. Ele não tinha um carneiro preso nos arbustos, irmãos. Ele precisou ver e contemplar o seu próprio filho esmagado e moído para nossa salvação. Você percebe esse alto preço para que nós pudéssemos então andar em obediência a Ele, renegando as nossas próprias paixões, a nossa própria impiedade, vivendo agora a nova vida em Cristo. Irmãos, esse é o Pai que chama todo o seu filho, todo aquele que crê, a viver uma vida de alegria plena, como diz o Salmo 16, na presença do Senhor é a plenitude de alegria. Essa igreja precisa ser uma igreja alegre, se triste no momento de quebrantamento, de confissão de pecados, mas nós somos marcados pelo fruto do Espírito, a alegria do Senhor, amém? Essa alegria é renovada em Deus, como diz o texto de Hebreus capítulo 1, versículo 9, se referindo ao próprio Cristo. E diz porque ele odiou a injustiça, ou seja, a quebra dos mandamentos, mas amou a justiça de Deus, amou o cumprimento dos mandamentos, irmãos, mais do que tudo. Ele amou a Deus acima de todas as coisas em cada segundo da sua vida. Ele amou o próximo como a si mesmo em cada segundo da sua vida, sem transgredir um dos seus mandamentos, apaixonado pelo Senhor seu Pai. Esse recebeu o óleo da alegria, o óleo da unção de alegria, Hebreus capítulo 1, versículo 9. E Deus ungiu como a nenhum dos seus companheiros com óleo de alegria. A obediência a Jesus é igual a alegria, irmão. Anote essa equação. Eu não sei em que momento você está da sua vida. Eu não sei se você realmente não tem um pai presente, mas certamente você tem um pai nos céus. Eu não sei se você por muito tempo desejou ser pai e você não se tornou pai, mas você tem um pai nos céus que te chama a criar filhos em Cristo. O chamado de Deus para um pai que adotaria Jesus é o mesmo chamado para mim e para você. Proteger, prover e pastorear segundo a obediência ao Senhor. Irmãos, a alegria do Pai está em seu Filho. Por quê? Certamente Deus nos ama como amou o seu próprio Filho. Mas a alegria Ele tem para com aquele que lhe obedece. É o que Ele diz em Mateus capítulo 13. Quando Jesus sai das águas, observe isso. E eu queria ler o texto, embora já tenha citado. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Ao sair das águas do Jordão, uma vez batizado por João Batista, seu primo, Jesus diz: se lhe abriram os céus, versículo 16, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Irmãos, nós somos chamados por Deus para sermos como Cristo.
Por isso é o propósito da nossa vida, da nossa existência, sermos mais parecidos com Cristo. A perspectiva de todo cristão ao acordar, ao abrir seus olhos, é justamente se colocar diante de Deus em oração, agradecendo por mais uma oportunidade, mas não apenas isso, pedindo a Deus graça sobre graça para que se torne nesse dia dado por Deus mais parecido com Cristo. Então talvez a sua oração não é a reza, mas a sua oração deveria permear esses aspectos. Ao acordar, diga: Deus, me ajuda a ser mais parecido com teu filho, a amar a justiça e o cumprimento dos mandamentos, a odiar a injustiça e a transgressão dos mandamentos. Quando sendo tentado, eu possa lembrar que o teu filho resistiu até o sangue. Ele morreu na cruz para me salvar sendo justo. Não é que ele morreu na cruz, irmão, como um ladrão. Ele morreu na cruz como sendo justo, renegando o seu próprio orgulho, não julgando como usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou, e assim nós devemos fazer, lutando contra a nossa própria natureza carnal e pecaminosa. Todo pai deve ser como um governante humilde em sua casa, para proteger, para prover, para pastorear, para ser como Abraão, disponível até mesmo para sacrificar aquilo que ele mais amava no altar do Senhor. Certamente o chamado de Deus não é para que você pegue o seu filho e leve ao Monte Moriá e sacrifique, por favor. Não entenda dessa forma, mas sacrifique aquilo que você mais ama. Entenda, para que todo o seu amor seja devotado ao Senhor. Por isso que ele diz que aquele que pega a mão no arado e depois olha para trás, ele não é digno do Senhor. Aquele que ama mais a esposa ou os filhos ou qualquer outra coisa e não ao Senhor acima de todas as coisas, não é digno dele. Esse é o chamado radical de Deus. Então nós somos como que protetores, como pais, guerreiros que dão a vida para os nossos filhos, provedores, trabalhador, inteligente. E nós somos também pastores, sacerdotes em nosso lar, e devemos exercer esse ministério todos os dias. Por favor, ao sair daqui dessa mensagem, não abra mão desse privilégio. Você que é pai, não abra mão desse privilégio. O privilégio de todos os dias corrigir os seus filhos com zelo, por mais cansado que você esteja. Se há uma oportunidade de correção, e certamente vai haver todos os dias, e talvez seja a 10ª vez que você tenta corrigir o seu filho naquele mesmo aspecto, olhe como Deus olha para você, cheio de misericórdia, mas também com a disciplina dele, para lapidá-lo. Imagina Deus se cansando de você, irmão. Será que ao você pecar pela 10ª vez no mesmo pecado, ele se cansa de você? Ou ele não te perdoa, ou ele não olha com graça, mas ao mesmo tempo o seu olhar sisudo também se dirige a nós, para nos corrigir, nos lapidar, para dizer que isso é errado e que nós precisamos confessar e abandonar o pecado. Não perca essa oportunidade, renova suas forças no Senhor, se alegre no Senhor para ser um pai de nações, um pai de multidões, mesmo que seja por adoção. Você percebe o mistério de Deus com a adoção? Não é sobre mim, não é nem mesmo sobre os filhos, é sobre Deus, que nos fez receber a promessa em Cristo por meio da adoção que José fez, Jesus. Porque nós somos filhos adotivos em Deus, irmãos, e recebemos o mistério da adoção por sermos adotados em Cristo. A palavra de Deus diz isso. Nós estávamos mortos, não éramos filhos, mas agora somos filhos por adoção. Esse é o cumprimento do Senhor. E foi entendendo isso. Eu não tinha nem sequer um filho, eu não tinha nem sequer esposa. Foi entendendo esse propósito de Deus com a adoção, que eu tomei a decisão antes mesmo de casar. E claro que eu precisei comunicar isso para minha esposa. E ela também se dispôs a ouvir essa perspectiva e abraçar essa ideia. Embora ela também já desejasse ser mãe por adoção, mas não por esse motivo. Foi esse o motivo que nos moveu a adotar agora 2 crianças oficialmente. E uma terceira, se Deus quiser, estamos em oração para que todo o trâmite jurídico possa acontecer e dê certo. Que é a Tainara. Irmãos, nós temos vivido isso pela graça. Deus deu a você, pai e mãe, o privilégio de ver de alguma forma a imagem e semelhança de Deus no coração de seus filhos, mas fazê-lo por meio do forjar da palavra. A palavra de Deus diz que Deus acrisola o nosso coração. O acrisolar é o exercício de lapidar a prata, o ouro. Assim nós devemos fazer com os nossos filhos, para que os seus corações sejam lapidados e entregues a Deus. Irmãos, esse é o nosso exercício diário. Mova o seu coração na direção da palavra. Se disponha, nem que seja de madrugada, para obedecer ao Senhor e clamar pela sua família. Mas não apenas ore, leia a palavra e instrua seus filhos nela. Não apenas contando as histórias do Antigo Testamento, as histórias da escola dominical dos seus filhos, mas exponha a Bíblia. Abra esse livro. Faça com que esse livro seja vivido em sua casa.
Seja a santa palavra de Deus o guia da sua família, irmão. Ouça a voz de Deus com a mesma disposição de alma que José ouviu. Tenha esse chamamento. E isso é necessário para todo homem. Por isso que finalizo com o texto que o pastor Bruno felizmente iniciou aqui. Provérbios capítulo 20, versículo 7 diz: o justo anda na sua integridade. Felizes lhes são os filhos e a descendência depois deles. Vamos orar? Feche seus olhos. Fale com seu papai. Seu papai que te chamou aqui hoje para penetrar em seus corações, perfurar sua alma e te dar desejo, gozo na presença dele. Ó Jesus, aumenta, Senhor Deus, o nosso desejo por Ti. Aumenta o nosso desejo por amar a igreja do Senhor. Amar a nossa própria família, não como um ídolo, Senhor Deus, mas como aqueles que se consagram a Ti, que entregam, Senhor Deus, as nossas famílias em Teu altar, Deus. Satanás é muito astuto. Ele muitas vezes usa a nossa fraqueza, Senhor. A nossa fraqueza de muitas vezes gastarmos tanto tempo em coisas tolas. Tanto tempo, Senhor Deus, em redes sociais, Deus, que essa semana nós possamos mergulhar na Tua Palavra por muito mais tempo do que navegamos nas redes sociais. Que possamos voltar, Senhor Deus, a ter aqueles momentos de comunhão gostosos, Senhor Deus, diante do Senhor. Voltar a ter aquele tempo em nossos joelhos, Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor, como filhos que somos, nos ajuda, Senhor Deus. Aqueles que são pais, para que sejamos protetores, provedores, Senhor Deus, pastores do nosso lar. Nós consagramos a nossa vida a Ti, Senhor. Nós não somos nada sem Ti. Nos dá as delícias da Tua palavra, fome e sede por Te buscar com avidez essa semana, Senhor. Nos dá, Senhor Deus, fazer isso não para que ninguém nos veja, mas para que os céus, Senhor Deus, contemplem o nosso quebrantamento e a nossa disposição de Te obedecer, conforme o nosso coração a Ti. Nos dá, Senhor Deus, um desejo ardente por Te obedecer, assim como Tu deste, Senhor Deus, a José, assim como Tu deste, Senhor Deus, a Abraão, assim como o Senhor fez, Senhor Deus, com Teu Santo Filho, que é a nossa referência. Nos ajuda a sermos mais parecidos com Cristo essa semana. Nos dá, Senhor Deus, uma disposição ímpar, já a partir de amanhã, a partir de hoje, de rigidamente, Senhor Deus, mas ao mesmo tempo de forma natural e abundante, meditarmos na Tua palavra e orarmos. E aqueles que não têm feito isso em família, possam fazê-lo também em família, não só em secreto, mas enquanto pais, enquanto filhos. Alarga, Senhor Deus, a nossa família para Te conhecer e para seguir os Teus mandamentos e desfrutarmos de toda alegria. Recebemos o óleo da unção, a unção, Senhor Deus, de toda alegria, como Tu deste a Teu Filho, Senhor Deus, confere sobre nossas vidas, porque somos Seus imitadores, não porque merecemos, mas porque Tu és gracioso. Despede cada um em paz aqui, nos dá a Tua graça abundante, abençoa o pastor dessa igreja, o pastor Bruno, a sua família, dá a ele, Senhor Deus, toda a sabedoria e entendimento, também o conselho dessa igreja, em nome de Jesus. Amém.